Olá, aqui é a Rosana Jota e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o sucesso e a segunda ordem do amor do Bert Hellinger. Quem não conhece o Bert Hellinger é o alemão que desenvolveu o trabalho das constelações familiares, que percebeu as 3 leis naturais que regem os relacionamentos. E a nossa vida é relacionamento, né? Como nós nos relacionamos com tudo, dentro de mim, comigo mesma, com o meu entorno, fora de mim, com as outras pessoas, com as instituições, com as minhas necessidades, com tudo. O Bert Hellinger não inventou nada, isso é um trabalho de observação. As ordens do amor são ordens naturais, leis naturais que regem os relacionamentos. Para quem não me conhece, eu sou Rosana Jota, consteladora familiar, pedagoga sistêmica, e vocês podem dar uma procuradinha aí no YouTube, nas redes sociais, que vocês podem encontrar algum material meu e informações sobre a minha pessoa. Por que a gente está hoje conversando sobre isso, sobre o sucesso? Porque o caminho do sucesso é uma jornada que nos leva de volta à origem da nossa vida. E a segunda ordem do amor, as 3 são: a primeira é pertencimento, a segunda é a ordem hierarquia e a terceira é o equilíbrio, a lei do equilíbrio nas trocas. Então, como esse sucesso, a busca do sucesso leva a gente de volta para a nossa origem, é necessário, para alcançar esse sucesso com fluidez, com mais naturalidade, com mais leveza, que a gente coloque as coisas em ordem dentro da gente, dê uma ressignificada na nossa história. E como que é isso? Essa lei da ordem, que é a segunda, ela atua no tempo e diz: quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Quem veio antes tem precedência, veio depois é menor e tem prioridade, possibilidade de passar à frente, né, as necessidades serem mais importantes. No que diz respeito ao sucesso, isso é muito importante. Embora os meus pais, os meus avós, todos tenham vindo antes de mim e eu tenha recebido deles a vida, então, por mais que eu tenha sucesso na minha vida, eles sempre serão maiores que eu. A minha força sempre virá de lá, porque essa é a força da vida, e a constelação, ela ensina a gente a colocar as coisas realmente em ordem. O que veio primeiro? A vida. Ah, mas o sucesso é mais importante. Não. Se você não tiver vida, o sucesso perde o sentido. Todo o resto perde o sentido. Então a gente vai colocando em ordem, inclusive, as nossas crenças sobre as coisas. Por exemplo, tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. Se eu não tiver vida, o dinheiro não me serve para nada. Essa lei dá um pouquinho de confusão pra gente, porque a gente fala assim: o que veio antes tem precedência e o que veio depois tem prioridade. Quando a gente vai olhar essas duas palavras, parece que cai na mesma coisa, né? Que as duas têm o mesmo nível de importância e de prioridade. Sim, elas têm, as duas coisas são importantes, mas a gente precisa ter um cuidado com isso, porque na constelação familiar a gente aprende que morrer na constelação familiar, fracassar, não é só morrer fisicamente, é não ter sucesso. A gente divide a vida em grandes áreas, né? Relacionamento, trabalho profissional, pessoal, e aí às vezes a gente faz um joguinho, né? Um joguinho que não é ganha-ganha, um joguinho assim: quem é feliz no amor é infeliz no trabalho e no dinheiro, quem é feliz na saúde, aí tem problema em outro lugar. Aqui nessa visão sistêmica a gente não pensa assim. A gente pensa que a vida pode ser ganha-ganha. Eu posso ser feliz no amor, nos relacionamentos, na minha vida profissional e financeira e também pessoalmente, na minha saúde, no meu bem-estar diante da vida. Aí é que a gente olha para o todo e para a relação entre as partes desse todo e cuida das partes e desse todo para que a gente tenha uma vida plena. Então, se eu estou muito ocupado com a minha família de origem, por exemplo, ocupando o lugar do meu pai, porque minha mãe ficou viúva cedo, então eu estou lá ajudando ela a cuidar dos meus irmãos, eu não tenho toda essa energia para estar aqui presente com a minha família, cuidando da minha família, ou no meu trabalho, cuidando da minha vida, que é menor, mas que está aqui na frente, tem prioridade. E quando a gente não tem toda a energia, a gente não faz tudo necessário, a gente não tem essa força para se impor, essa clareza para ver realmente o contexto e tomar decisões mais acertadas, entendeu? Isso exige presença. Para mim estar presente, eu tenho que estar no meu lugar, fazendo a minha parte. Isso é complexo, não é verdade? E quando a gente estuda o trabalho da constelação, ainda a coisa pode também ficar mais complexa ainda. As frases do Bert Hellinger às vezes deixam as pessoas confusas. As pessoas perguntam: Rosana, o sucesso é o pai ou é a mãe? A gente está acostumado nesse modelo de raciocínio dialético. Assim, é isso ou aquilo. Eu falo, gente, agora o sistêmico é assim, ó. Isso mais aquilo. Junta, une, não se exclui nada. Primeira ordem do amor é: sistemas não aceitam exclusão. A minha vida é um sistema, Rosana? É, sistemas não aceitam exclusão.
Então não é de querer saber, eu quero saber se o sucesso é o meu pai ou é minha mãe. O sucesso é o seu pai e a sua mãe. Sem homens, sem pai, sem vida, sem felicidade. Sem mãe, sem felicidade. Qual dos dois eu posso abrir mão? Se você quer felicidade, nenhum dos dois, que aí você tem que estar inteiro, integrado. É assim. Para começar, eu sempre digo, gente, a semente da vida está dentro do homem. A mulher como a terra. Se não semear, não nasce nada. Então, primeiro, o que vem de dentro de um homem. Segundo, o que veio de uma mulher. E essas duas coisas se juntam. Nenhuma das duas é maior do que a outra. Mas uma depende da outra para que aconteça o necessário, que é a vida. E aí interfere um outro elemento, que é o tempo. O mesmo homem e a mesma mulher, em outro momento do tempo, gera uma outra pessoa, que é outro mistério, não é verdade? Então, essas duas coisas são essenciais. Meu pai e minha mãe se juntam, é o sistema dele, o sistema dela, e aí em algum momento surge a minha vida. Bem, a partir do momento que eu estou dentro da minha mãe, acontece um fato interessante. Lá dentro eu tenho tudo, sem precisar fazer nada, nenhum esforço. Entendeu? E aí a gente já começa a ficar mal acostumado, né? Aí a gente fica lá, tem tudo de boa, bebe o sangue dela, pega os nutrientes, não sei o que, faz tudo o que tem que fazer sem ter nenhum trabalho, lá de boa. Aí a sua primeira grande vitória é nascer. E conseguir nascer com sucesso, porque muitas vezes o momento do nascimento é um momento muito difícil, muito traumático. Isso também vai gerar consequências depois na nossa busca pelo sucesso, que é uma experiência ativa. Você tem que estar ativo, você tem que tomar atitudes, você tem que fazer escolhas, você tem que superar obstáculos para conseguir sucesso na vida. Então você tem que ter essa força, essa coragem de se impor, de se colocar, de ir para frente, de acertar e errar, e essa autoconfiança. E se dá algo errado no teu nascimento, isso já começa com um registro difícil. Mas, para a grande maioria de nós, isso funciona, isso dá certo, é a nossa primeira grande vitória. Vitória solo, porque você estava lá dentro, você fez esforço, você conseguiu sair de lá. As informações desse parto também vão interferir no modo de eu me relacionar com a vida adulta e com os obstáculos na busca desse sucesso. E hoje a gente tem vários trabalhos terapêuticos para buscar ressignificar essas informações e conseguir ficar ok com elas, se relacionar com elas de uma forma positiva. Porque como o Bert Hellinger ensina, e como a vida mesmo ensina pra gente, são as dificuldades às vezes que nos levam a desenvolver as nossas maiores competências, aquelas que realmente fazem a diferença na nossa vida. A gente tem essa ideia de que uma vida perfeita é uma vida sem obstáculos, mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que são nesses obstáculos que a gente consegue se fortalecer, se superar, desenvolver competências extraordinárias. Então nascer a nossa primeira grande vitória, dentro da nossa mãe a gente tem tudo, mas aí a gente sai e começa a treta, né? Porque depois que você nasceu, ainda que tenha sido tudo bem, você precisa se relacionar com tudo aqui fora. Você precisa respirar para entrar no pulmão, diz que dói, né? E a gente chora porque dói. E você precisa fazer isso, precisa colocar para dentro, abrir os seus canais, abrir o seu pulmão. E aí você precisa se alimentar. E para se alimentar, você precisa se relacionar com a sua mãe. Que a sua mãe esteja ali, que você consiga mamar. Para mamar não é tão simples, você precisa sugar. Eu estava com a minha neta agora, minha neta caçula nasceu, a filha da minha filha caçula, o nome dela é Yolanda, e eu fiquei observando isso, porque às vezes quando a gente é mãe é numa época da vida que a gente está no olho do furacão e a gente nem fica prestando tanta atenção nos detalhes. O quanto que era esforço para ela para mamar, sabe? Conseguir pegar o bico, puxar, e quando o leite não vinha, ela ficava desesperada. Minha mãe falava assim, a gente mandava o vídeo para minha mãe, né? E a minha mãe falava assim, a bisneta dela, minha mãe falava assim, ela fica batendo no peito, batendo na cabeça pro leite vir. Olha só, e a gente bate cabeça na vida também, pro sucesso vir, né? Igual a gente batia lá. E tem essa criança que aconteceram fatos que não possibilitou esse encontro mãe e filha, e que esse encontro tivesse sucesso, e que a criança fosse bem nutrida. Vários fatores. Aqui na constelação a gente chama isso às vezes de movimento de amor interrompido. Por exemplo, essa criança que ficou no hospital, ou a mãe que ficou no hospital. Essa mãe que morreu no parto é muito grave. Essa criança não teve essa mãe, teve outras pessoas para nutrir, mas gente, é diferente. A criança, ela sabe até a batida do coração da mãe, ela conhece a mãe. Então, essa relação aí com a mãe, ela é muito importante. E ela, muitas vezes, precisa ser ressignificada. Porque esse movimento de amor interrompido é como se a gente se fechasse para a vida. É como que a gente sentisse que a gente não merece, ou que a gente fracassou, ou a gente fica com raiva e fala, se eu não conseguir isso, então eu não quero mais nada, nada é suficiente. Então, isso gera um leque de possibilidades
possibilidades que vão determinar o meu comportamento diante dessa busca de sucesso, dessa necessidade de atravessar obstáculos, de me impor diante das situações, de me abrir para receber as situações, de me abrir para receber também o sucesso, porque muitas vezes a gente não alcança o sucesso porque simplesmente a gente não suporta, porque se der certo, tanta coisa pode acontecer, né? Inclusive eu ficar muito diferente. Sucesso é igual ter êxito na vida. Então, ter êxito nos meus relacionamentos, na minha saúde, na minha qualidade de vida, nos meus projetos, no desejo de estilo de vida que eu quero ter, na minha vida profissional, financeiramente. Financeiramente, aí tem um outro paralelo, né? Porque dinheiro é nutrição. Igualzinho o leite, igualzinho quando a gente estava lá dentro da barriga da nossa mãe. Então, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade, né? Não vou nem falar que não tem muita facilidade, que tem muita dificuldade para alcançar o sucesso, ou desiste, não persiste, no primeiro obstáculo desiste. A gente fala, parece uma criança, quer receber tudo pronto, igual quando estava na barriga da mãe, não dá conta de fazer esforço, não dá conta de lidar de uma forma positiva com a frustração, quando fracassa, quando não dá certo. Tem que atravessar, né? Tem que errar. A vida não tem ensaio, são erros e acertos. E aí realmente é isso. A gente fica esperando que o sucesso aconteça. Sonha com sucesso. Agora ainda tem uma coisa, né? Você usar a mente e aí coloca na frente da geladeira 30 mil frases e aí repete 300 vezes, eu vou ter sucesso, como se isso fosse uma questão só mental. É mental também, mas é emocional e tem a ver com as nossas atitudes. Então é um conjunto de valores, um conjunto de atitudes, um conjunto de sentimentos. E a gente precisa se preparar para ter o sucesso. A gente precisa colocar tudo isso em ordem dentro da gente. Então, realmente, se eu ainda estou zangado com a minha mãe, excluindo a minha mãe, ou zangado com o meu pai, excluindo o meu pai porque acho que não recebi o que deveria ter recebido, eu não estou disponível para fazer o trabalho necessário para ter o sucesso na minha vida. Se eu, por exemplo, não estou no meu lugar, por exemplo, eu sou o filho caçula, mas eu que estou gerenciando a família toda. Eu estou fora do meu lugar. Eu não sou o meu pai. Eu não sou o pai da minha mãe para estar cuidando da minha mãe. E quando eu inflijo uma das ordens do amor, naturalmente a minha tendência é infligir as outras. Porque ninguém faz nada à toa, né? A gente sempre tem um motivo. Ninguém é... Tudo que a gente faz tem uma razão de ser, né? É muito importante esse movimento de se colocar em ordem. É como se você fosse fazer uma viagem. Você quer sucesso na sua vida, você vai fazer uma viagem. Você precisa preparar a mala. Para preparar a mala, você precisa dar uma pesquisada para onde que você vai, qual é o clima lá, quantos dias você vai ficar, se organizar, planejamento, levantar assim, quais são as competências necessárias, não se desesperar. Se você não consegue alcançar um obstáculo, não é porque ele é impossível para você, é porque você ainda não desenvolveu alguma competência que é necessária para alcançar esse objetivo, especialmente competências comportamentais, competências que têm a ver com o nosso emocional. São essas as competências da esfera do trabalho da constelação familiar. O trabalho da constelação familiar, ele se estende para todas as áreas da nossa vida. É preciso também organizar as nossas crenças, nossas ideias, abrir mão daquelas crenças que já estão fora de contexto, que são crenças limitantes. Mas é essencial também eu olhar para as outras partes. Eu estou agindo de acordo? As minhas atitudes estão me levando na direção desse sucesso? Qual é o meu comportamento? Como eu reajo diante das situações? Tanto das situações de vitória, né, com muita euforia, às vezes tanta euforia. O Bert Hellinger fala que toda euforia é um estado de loucura, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, esse bom senso para saber administrar, inclusive, o próprio sucesso, não é verdade? Tem uma coisa assim, fora da barriga da nossa mãe, é com ela o nosso primeiro relacionamento. E se isso deixou alguma coisa agarrada, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa se preparar. Eu falo que nossos pais é a nossa pista de decolagem. E a gente precisa estar em harmonia com eles, precisa tomar essa vida. É preciso separar pai e mãe, fonte da vida, do homem e da mulher, da história de vida desse homem e dessa mulher. Porque, além de ser nosso pai e nossa mãe, eles nunca deixaram de ser um indivíduo, também com as mesmas questões diante do sucesso na vida. Então, isso eu tenho tirado muita palavra difícil do meu vocabulário. Viver e ter sucesso, como diz Guimarães Rosa, é para os corajosos. Os corajosos. Qual é a maior coragem? É olhar para mim mesmo, me conhecer. A gente fala muito de expansão da consciência. Expandir a consciência é expandir também além do nosso mental, se conhecer emocionalmente, colocar as coisas em ordem, fazer uma faxina aí. As ordens do amor diz que é preciso incluir todo mundo?
inclui. Quando a gente inclui, a gente só expande, não perde nada. A gente não vai perder nada incluindo. Ah, mas eu não concordo, Rosana. Bem, é melhor, você escolhe estar certo, e olha lá, né, o que é certo, né? E continuar não tendo êxito, continuar fracassando, continuar sofrendo, não, bem, também é um direito de cada um. Mas esse caminho para o sucesso exige essa organização, essa preparação interna, para você estar inteiro, para você poder se impor diante das situações, para você poder ter essa clareza para perceber o que é necessário para você alcançar o sucesso. Então, pôr em ordem não significa só encontrar o meu lugar na família. Às vezes, gente, como as mortes precoces não são contadas, eu também estou fora de lugar. Eu tenho força quando eu estou no meu lugar fazendo a minha parte. E é bem assim, bem lógico, né? Porque se eu não estou no meu lugar, eu não estou cuidando da minha casa, eu não estou cuidando da minha vida. Eu estou em algum outro lugar tentando ajudar alguém a cuidar da vida dele. Então, o meu êxito, eu estou abrindo mão do meu, de trabalhar no meu para trabalhar no do outro. Não é verdade? Então, colocar em ordem é uma ideia bem ampla. Colocar em ordem em diferentes níveis, em diferentes esferas. Para quê? Ampliar essa autoconsciência, esse autoconhecimento, aprender a usar com mais propriedade todos os meus recursos mentais, intelectuais, emocionais, espirituais, energéticos, poder olhar para tudo isso com muito comprometimento para desenvolver as habilidades necessárias para ter sucesso na vida. É possível? É. Hoje nós temos assim N recursos à nossa disposição e isso é uma bênção. E é o que eu desejo para todos nós, é muito sucesso. Mas é trabalhoso e cabe a cada um o trabalho para chegar onde deseja. Tem mais uma coisinha que eu queria contar para vocês aqui. Tem um constelador muito importante no Brasil, porque ele traduziu os livros do Bert Hellinger. No começo ele trazia o Bert Hellinger para o Brasil também, junto com a Manza. Eu não sei bem porque eu não participava do mesmo grupo que eles, mas eles dois foram muito importantes no início das constelações familiares aqui no Brasil. É o Décio, do IDESV, Instituto IDESV. Eu tive uma aluna dele, parceira de trabalho, tive ela junto comigo durante um ano, trabalhamos juntos, e ela contava uma história do Décio, que o Décio dizia assim, que ele, uma época ele ficou encrencado, querendo saber o que é uma boa escolha na vida. Porque a gente escolhe o tempo inteiro, né? A gente escolhe o tempo inteiro, a gente toma decisão o tempo inteiro. A gente pode não perceber isso, mas tomamos decisões, fazemos escolhas o tempo inteiro. E ele ficou pensando nisso, o que é uma boa escolha? E o que é uma má escolha? E aí ele pensou, quando o Bert Hellinger chegar no Brasil a próxima vez, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar isso para ele. Bert, o que é uma boa escolha? E aí diz que quando o Bert Hellinger chegou, ele realmente sentou ao lado do Bert Hellinger, virou e falou, Bert Hellinger, eu preciso de uma orientação aqui. Me fala, o que é uma boa escolha? O Bert Hellinger respondeu, isso é simples. Aí ele disse que ele já ficou meio bravo, né? Como assim simples? Se ele estava encasquetado com aquilo, não chegava numa boa solução. O Bert Hellinger falou, uma boa decisão é uma escolha que te leva para um caminho de vida e uma má decisão é uma escolha que te leva para um caminho de morte. Muitas vezes, por teimosia, mágoas que a gente não se dispõe a resolver, a gente escolhe caminhos e faz escolhas que nos levam para a morte. E eu lembro que no começo eu falei, morte para constelação é fracasso, é não seguir nesse caminho de sucesso, não ter êxito nos nossos propósitos de vida. E o que é a boa solução? É uma escolha que nos leva para a vida. Vida é o que é sucesso. É igual quando a gente nasceu, o nosso grande sucesso. E o nosso trabalho, a nossa profissão, ter êxito na nossa profissão, é assim, por exemplo, eu estou com 60 anos, eu estou começando a terceira fase da minha profissão. Isso me deixa muito feliz. É como viver, estar vivo, entendeu? É uma coisa que eu digo, né? É extraordinário. A vida é extraordinária. Estar vivo é ser parte da vida. Então eu desejo para todos nós que a gente possa ter esse impulso, aceitar os nossos pais aqui atrás, a nossa família, a nossa origem, porque quando a gente se reconhece e aceita quem a gente é, não tem para ninguém. Nada abala a gente, nada tira a gente do eixo. Porque aqui, para trás eu não posso cair, tem um paredão aqui. 2 pais, 4 avós, 16, isso vai multiplicando, e para trás é um tanto de gente que eu estou segura aqui. E eu sei quem eu sou e de onde eu vim. E o que eu quero. E eu posso chegar e colocar isso, não me impondo no sentido de que eu sou melhor do que ninguém, porque isso não existe. Mas de saber que é possível, que eu posso fazer o suficiente e o necessário para alcançar os meus objetivos. Então eu desejo isso para cada um de nós. A gente tem outros vídeos aí. Eu gostaria de pedir para vocês para entrarem no nosso canal no YouTube, entrarem no nosso Instagram,
curtir, comentar, compartilhar se gostarem. É importante, porque só juntos temos força. E esse trabalho aqui é um trabalho para vocês, para os que estão e para os que vierem. E ele só tem sentido se vocês estiverem aí. Então, muito obrigado e um grande abraço.